Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, como vão vocês? Espero que todos estejam bem, pela graça do Pai, né? Vamos aqui dar continuidade aqui ao nosso estudo. Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo um estudo para vocês. Estudo da Palavra de Deus. Estamos findando, né, a Bíblia, né? Estamos aqui, mas depois tem muitas novidades, tá bom? Dentro da Palavra. E eu vim trazer aqui o capítulo de número 5, né? Vamos dar continuidade a falar do amor de Deus, né? Ontem nós falamos do amor de Deus, sobre os falsos espíritos, as falsas pessoas que podem estar na nossa vida, que nós precisamos ter cuidado com quem nos dirigimos e de quem ouvimos a palavra, não é mesmo? Qualquer assunto que seja, precisamos ter cuidado. E para que haja, para que a gente venha, a gente mesmo se defender, né? De alguma coisa que possa querer vir nos prejudicar. Então, nós conhecemos do amor de Cristo, o amor de Deus, que Ele deu a sua vida por nós, né? Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar valor a esse Deus, dar a nossa vida pelos irmãos. E hoje eu vim dar continuidade, falar do amor de Deus. Então, esse capítulo é de grande importância também, é o apóstolo João falando, né, na sua primeira epístola, né, com os hebreus, falando com todos ali, né. Então, ele fala dos mandamentos, fala da vitória de fé, ele fala sobre testificação, né, e fala sobre todas as coisas referentes ao maligno. Então, nós precisamos ter muito cuidado e saber que só existe um amor, o amor de Deus, não é mesmo? Esse é o amor verdadeiro, amor de Deus. Eu vou ler o capítulo e venho com a explicação para vocês. Vou ler o que está na Bíblia e também vou falar alguma coisa para vocês, tá certo? Você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha toda, já estará escrito. É fácil, rápido e bem prático, tá certo? Então, seja muito bem-vindo a esse canal, a essa sala tão abençoada, tá certo? Que é a sala aqui da minha residência. É aqui nessa sala que eu faço todas as minhas coisas e é daqui que eu me comunico com muitas pessoas, tá certo? Vocês estão preparados para ouvir? Estão preparados para assimilar, botar coisas boas no seu coração? Eu só venho aqui trazer do amor de Deus. Sempre falo coisas que são edificantes. Nunca venho aqui trazer coisas tristes, né? Porque já basta a vida que é cheia de problemas e a gente ainda vai trazer mais coisas tristes. Não, precisamos elevar a nossa estima, né? Elevar a nossa alma para que a gente venha seguir, né? Na presença do Pai feliz e alegre. Bem-aventurados são aqueles que não andam no caminho dos ímpios, mas não se detêm à porta dos escarnecedores, mas estão sempre junto à presença de Deus, né? Bem-aventurados são aqueles que andam na presença de Deus, são os felizes de coração e de alma, tá certo? Então, você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe grandemente e que nós possamos continuar aqui, né? Falando de Deus, ouvindo qualquer assunto que seja referente ao nosso Pai, porque Ele é amor, né? Deus é amor. E nós sabemos que essa palavra é tão assim, quando nós falamos assim, em amor, a gente está tão acostumado a falar, eu amo tanto isso assim, assim, né? Eu amo tanto isso, aquilo assim, mas deixa eu ler aqui primeiro para trazer essa explicação melhor para vocês, tá certo? Então prestem atenção aqui no versículo de número 1 do capítulo 5 de 1 João, que diz assim: todo aquele que crê em Jesus todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória
que vence o mundo, a nossa fé. Se temos fé, conseguimos vencer muitas coisas, não é mesmo? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus? É o Filho de Deus, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, esse vence muitas coisas, né? Jesus venceu o mundo, né? Com todas, ele mesmo disse, com todas as aflições que ele passou, tantas coisas, ele, com toda a tribulação, ele venceu o mundo, não é mesmo? Aí diz mais assim, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um só. Está falando bem claro, né? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, que formam um, tá certo? E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu filho testificou. Como que ele testificou seu filho? Dando o seu filho, levando o seu filho, né, à morte, né? Ele foi naquela cruz em prol da nossa salvação, né? Em prol de, ele assumiu ali todos os nossos erros, nossos pecados. Aqui o apóstolo João está falando, escrevendo na carta para com as outras pessoas, para que todos lá, os hebreus e os outros, os pastores e as pessoas que lá estavam, soubessem, fizessem refletir sobre isso. E ele diz assim no versículo 10, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Deus deu o seu Filho, né, para morrer por todos, né? Então ele está lembrando aqui. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho, né? Se queremos ter a vida eterna, está em Filho de Jesus, no Filho dele, né? O Filho de Deus, Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Qual é o nome do Filho de Deus? Jesus Cristo, não é mesmo? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, ou seja, ele nos concederá aquilo que pedimos a ele. Desde que tenhamos fé, cremos, buscamos sem duvidar, não podemos duvidar, que ele nos dará. Aquilo que pedimos, ele ouve e faz segundo a sua vontade. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. Se alguém vir, né? Aqui no caso, está escrito vir, né? Se alguém vir pecar seu irmão, se alguém ver o seu irmão pecar, ore para ele, né? E Deus lhe dará a vida, aqueles que não pecarem para a morte, né? Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então, aqueles que pecam, né, coisas terríveis, né? Então, esses pecados mais fortes, mais pesados, né? Esses levam à morte de uma pessoa. Então, toda a iniquidade do pecado e há pecado que não é para a morte. Há pecados que são para a morte, mas há aqueles que não são para a morte. Os pecados são pecados mais leves, mas que não levam a pessoa à morte. Agora, aqueles pecados mais terríveis, né, levam à morte. Você entende o que eu falo? Você entende o que eu falo, não é mesmo?
Então, os pecados mais terríveis levam à morte. Por exemplo, a traição de uma mulher, né, para com seu esposo. Ele tem o seu esposo, ela tem o seu esposo, quero dizer, né? Ela tem o seu esposo e aí vai se deitar com outra pessoa. Isso é um adultério, é um pecado grave. Ou então pegar uma criança e cometer um delito com aquela criança. Você entende o que eu falo? Então, são pecados que podem levar à morte, que levam à morte, né? Mas aos pecados mais leves, como, por exemplo, tá brigando e xingou o irmão, é um pecado leve, que não se deve fazer, mas é um pecado mais leve. Esse pecado não vai te levar à morte desde o momento que você vai se redimir a Deus, pedir perdão a Ele pelo seu erro para com seu irmão, tá certo? E aí diz mais assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Aquele que é gerado de Deus, que procura fazer o que é certo, jamais o maligno vai conseguir, né, fazer o que ele quer com essa pessoa. Não consegue, porque esse tem a luz de Deus, né? Está protegido pelo Divino Espírito Santo, né? Tem a luz de Deus, a luz de Jesus Cristo. E aí diz mais assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Muito bem. E aqui está falando que todo o mundo, né, no global, quer dizer, ele jaz no maligno. O maligno já está, né, no meio de nós. Então sabemos que já o Filho de Deus é vindo, né? Ele está dizendo aqui: sabemos já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aí ele termina a sua epístola, a sua carta, dizendo amém. Então vamos entender aqui quanto a isso. O que o apóstolo João estava falando? Quando ele fala aqui dos seus mandamentos, ele está falando, ele fala assim: os seus mandamentos não são pesados, né? Então, aquele que nasceu de Deus obedece os mandamentos e não os considera pesados, né? Toda pessoa que é obediente a Deus não considera os mandamentos de Deus pesados. Você entende? Tem pessoas que, não, é isso e aquilo, reclama, murmura o tempo todo, né? Mas aquele que é nascido de Deus, ele se agrada com as coisas de Deus e obedece, né? Aí diz mais assim, antes ele traz dentro de si o forte desejo de honrar ao seu Senhor, por isso faz o que lhe agrada. É o que eu estava falando, a pessoa não tem que murmurar, tem que agradar a Deus, obedecer o mandamento de Deus, né? E aí, porque os mandamentos de Deus não são pesados, são coisas leves e agradáveis, né? Te deixa feliz, te leva para cima. Qualquer coisa que você faça de bom, né? Vai te fazer mais forte, porque você está cheio de luz do Espírito Santo. E aí diz mais assim: para quem tem a natureza espiritual, a vontade divina é boa, perfeita, praticável e proveitosa. É o que estou falando. Mas que aqueles que têm a natureza carnal, ela é difícil, afondonha e opressora. Por isso são queixosos e indisciplinados. Fica murmurando, né? Fica reclamando de tudo, não faz nada com carinho, né? É desobediente em tudo. Às vezes não obedece um pai, uma mãe, um avô, um tio, não importa. Mas a pessoa precisa tomar ciência de que o amor de Deus é o amor perfeito e é agradável, é muito agradável. E fala sobre a fé, e para isso é necessário ter fé. O nosso nascimento é a mudança interior mais profunda que o ser humano pode experimentar. Está escrito, eu estou lendo. Essa experiência de fé regenera o homem e o faz
comungar do mesmo caráter do Senhor, ou seja, faz essa pessoa ter o mesmo caráter de Deus, né? O bom perfume do Senhor, ser uma pessoa idônea, uma pessoa de boa índole, tá certo? E aí, ele vem falando também sobre a água e o sangue. O que ele quer dizer aqui com isso, não é? No versículo 6, ele fala assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. Aqui ele está remetindo aqui às duas circunstâncias na vida do Senhor Jesus Cristo. O Espírito, o Deus Altíssimo, né, submeteu-se ao seu Filho, né, ele submeteu o seu Filho ao batismo nas águas, lá no Rio Jordão. E ao batismo também no sangue, lá no Gólgota, né, na ocasião da sua crucificação. Então, é quando ele foi crucificado no Gólgota. Então, a água simbolizava a sua divindade e a sua pureza, testificando assim a sua autenticidade para cumprir a missão de resgatar o pecador. Você entende? Já o sangue derramado na cruz, representou a sua humanidade. Assim, o sangue do único homem perfeito a viver sobre a terra foi, ao mesmo tempo, o sangue do próprio Deus, vertido para remir e justificar pecadores arrependidos. Meu Deus, é bem forte isso, não é mesmo? Então, o apóstolo Paulo, ele estava sendo bem específico, bem claro em tudo, em suas palavras, né? E aí ele fala que o Pai, que a palavra do Espírito Santo concordam em um único testemunho no céu, né? Que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Então, o testemunho é o único testemunho mais certo. Ele diz que o Senhor Jesus é Filho de Deus, o Messias, que veio para sacrificar a sua vida nesse mundo. Então, sacrificou a vida, né? Naquela época falava-se sobre a lei mosaica e tudo mais. E aí, vamos entender mais um pouquinho aqui, falar sobre toda a iniquidade. Toda a iniquidade é pecado. Todas as pessoas sabem que iniquidade é pecado. Qualquer injustiça contra Deus ou contra o próximo, contra uma pessoa, amiga, um próximo, um amigo, modo de dizer, né? Então, o próximo, vamos dizer assim, é pecado. Não importa se é grave ou se é uma coisa mais leve. Mas se você faz alguma coisa injustamente com alguém e essa pessoa não merece, você está cometendo um pecado. Você entende? Então, quem peca tem como salário a morte, né? O salário do pecado é a morte. E dependendo do pecado, ele pode levar à morte ou não, tá certo? Então é necessário pedir perdão ao Senhor. Mas o amor de Cristo é um amor bem incondicional. O amor de Cristo, ninguém faria o que ele faz, o que ele fez, né? E que faz ainda por todos nós. Ninguém faria o Pai mandar o Filho para morrer por nós naquela cruz, tá certo? Então, entenda uma coisa, só para você ter um pouquinho assim de inspiração. Lá no início aqui, no capítulo 1, né, de João, no capítulo 1, não, capítulo 1, no versículo 4 até o 7, vem falando algumas coisas tipo assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama a Deus é nascido dele, né? É conhecido, conhece a Deus. Qualquer pessoa que ame é conhecido de Deus. Mais ou menos assim, estou falando aqui assim por alto. Então, só para a gente entender aqui mais ainda esse amor de Deus. Nós falamos sempre a palavra amor, né? Estamos sempre falando sobre a palavra amor. Por exemplo, se vamos num restaurante, aí a gente, poxa, eu gostei tanto daquele... eu amo ir naquele restaurante, lá é muito bom. Eu amo comer pizza, que maravilha. Eu amo olhar o jardim, olha como esse jardim tá lindo. Então, essa palavra amor, né? Quando a gente fala
assim, ela tá tão assim dita de qualquer forma, né? Assim, sem sentimento, você entende? Sem sentimento mesmo verdadeiro de amor, né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, nossa, eu amei ver aquele filme. Eu amo aquele filme, eu gosto de ver várias vezes o mesmo filme. Vamos ver de novo aquele filme? Eu amo esse filme. Então, são coisas assim que são ditas assim de qualquer maneira, o modo de dizer, você está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, se eu falo, eu amo viajar, e todas as outras coisas, qualquer outra coisa. Então, estou falando assim, eu gosto muito por entusiasmo, você entende? É uma palavra dita assim, a palavra amor está sendo dita por entusiasmo, não é uma palavra de verdade, mas ela não surge assim do seu interior, você entende? De um amor verdadeiro. Então, quando nós dizemos eu amo tanto, assim, por exemplo, a palavra, né? Eu amo, tanto que a palavra ela já sai assim da sua boca de qualquer jeito. Você entende? Eu amo. Sai de qualquer maneira, sai por sair. É um amo assim, sabe? De qualquer jeito. Então nós falamos tanto essa palavra, eu te amo, que a palavra já não é mais assim tão representada, né? Tanto quanto nós desejaríamos que fosse. Você entende? Isso é assim, essa palavra, quando nós falamos eu te amo, ela deveria vir com mais, um sentimento mais profundo. E esse sentimento de amor, de eu te amo, só vem de Deus, né? Dizemos isso uns para os outros. Eu te amo, te amo. Gosta da pessoa. Mas é um dizer assim de qualquer maneira, né? Mas quando nós falamos eu te amo, assim, um te amo para Deus de verdade, é diferente o amor de Deus. É um amor incondicional. Então nós devemos lembrar do que é o verdadeiro amor. O que é mesmo o verdadeiro amor? E logo a gente vê, né? A gente vai vendo aí que vemos que Deus é amor. Ele é o verdadeiro amor. Você consegue entender o que eu falo? Deus é o verdadeiro amor. Não é um amor ele não é um amor por um objeto. Nós não devemos ter amor assim igual a gente, por exemplo. Eu amo essa caixinha, meu óculos. Nossa, ela é bonita, eu amo minha caixinha. Então a gente tá viciado em falar eu amo, eu te amo, mas sem aquela coisa verdadeira do amor, do profundo, né? Do amor profundo, cheio assim de luz, de energia, né? Que é permanente de Deus, né? Porque o amor permanente é só de Deus mesmo, que Ele que criou tudo isso, Ele criou a nós, né? E deu o seu único filho pela nossa salvação, pelos nossos pecados. Eu sempre anoto assim alguma coisa, às vezes eu fico olhando assim para baixo, porque eu tenho que ver o que eu realmente escrevi, né? O que eu entendi, para falar com vocês. E às vezes eu vou falando assim, mas às vezes a gente esquece alguma coisa, então volta, dá uma olhadinha, a gente sai, começa a lembrar. Então, Deus, Ele criou o seu Filho, né? E deu o seu Filho único pela nossa salvação, pelos nossos pecados. E a gente deve refletir sobre isso. E é através do amor dele mesmo, que nós temos e somos compilados, né, a amar um ao outro. Nós somos assim, destinados, né, a ter amor um pelo outro, a buscar um pelo outro, a ajudar um ao outro. Então, longe de Deus, a gente não encontra amor. O amor está em Deus. O amor é a nossa força. O amor é a força mais poderosa do mundo. Ele é a força mais poderosa em todo mundo. E quem é esse amor? É Deus. Você entende? Esse amor é Deus. Só Ele mesmo para trazer
É o amor de Deus, o meu pai. Pensa, gente, imagina um pai pegar o seu filho amado, né? E botar ele para cumprir uma missão em prol da salvação do seu povo, em prol da salvação para nos salvar dos nossos erros, dos nossos pecados. Somente através dele que nós chegamos à verdade, através do amor de Deus. Então pensem nisso, busquem amar realmente a Deus. Busque amar a Deus de verdade. O amor é só dele. O verdadeiro amor, desculpa, gente, ainda estou melhorando, tá? O verdadeiro amor é de Deus. Não fala eu te amo de qualquer maneira. Sabia que eu te amo? É, assim sai. Sabia que eu te amo? É um amor assim, né? De qualquer jeito. Mas quando a gente fala com aquela ternura, com amor verdadeiro, com brilho nos olhos, com aquela luz que reflete em nós, então nós sabemos que é um amor verdadeiro. E o amor verdadeiro só vem do Pai. Desculpa aí a minha tosse. Os mandamentos de Deus é o amor, tá certo, gente? Eu vou parar por aqui porque a tosse tá demais. Que Deus os abençoe grandemente. Me perdoe pela minha tosse. E que a gente amanhã possa estar aqui falando mais do amor de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.